Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Vamos falar um pouquinho hoje aí sobre a reforma tributária. Nos últimos dias, com a aprovação dos dois turnos ali pela Câmara, nós tivemos bastante conversas, né, bastante burburinhos ali, vamos dizer assim, sobre o que vai ser, como vai ser, se não vai ser, apontando os outros ali do ponto de vista político. Então, tirando todo esse viés político, esse viés de como foi aprovado, essas coisas todas, nós vamos dissecar um pouquinho os processos da reforma tributária. A gente atua com muitas empresas, temos grupos ali de empresários que a gente discute também bastante informação, grupos de tributaristas que nós conversamos. Então, tem bastante material já na internet, bastante templates, modelos do que é, o que não é. Então, a ideia, o meu objetivo desse vídeo é ser um pouquinho mais sucinto do que vai vir a acontecer e um pouquinho mais objetivo em relação a quais serão os impactos e quando serão esses impactos. Eu acho que isso é o mais importante da nós definirmos aqui, entregarmos para vocês. Então, estou com uma colinha aqui embaixo, porque é muita coisa, é muito assunto, mas a ideia é que a gente destrinche um pouquinho essas informações. Então, o primeiro ponto é, por que fazer reforma tributária? Para quê? Né? Nós temos um cenário que a gente chama de manicômio tributário atualmente, é um cenário caótico, onde existe grande complexidade das informações, grande complexidade para informar o fisco, você tem que informar o fisco da sua operação, grande número de autuações, valores grandes de penalidades, é, interpretações distintas, problemas de interpretação, muita legislação. Nós temos 27 estados, 27 legislações de mercadoria diferentes, 5 mil e tantos municípios que cada um tem a sua regra, e alguns até ferem a regra principal da lei complementar. Então, tem muita coisa atualmente que atrapalha as empresas, atrapalha a gestão do negócio. Comentamos no outro vídeo que 32% em média é imposto de um faturamento de uma organização, então isso é um valor grande, né? É de grande representatividade. Então, para fugir disso, existem saídas, interpretações. Quem nunca ouviu falar da bebida láctea aí em relação ao sorvete, quem nunca ouviu falar do bombom que virou wafer, tudo isso buscando uma melhor interpretação, uma elisão fiscal, não é algo ilegal, é algo legal, mas por conta da nossa famigerada legislação, traz essas interpretações, esses problemas, algum, algumas oportunidades, obviamente, mas que para gerar e gerir tudo isso, gasta-se muitas horas pelas organizações. Então, esse é o principal motivo do que, por que é necessário fazer a reforma tributária, por que precisamos estar atualizados, porque precisa, o mundo avança, o mundo se globaliza, e nós não podemos ter um processo tão arcaico como que ele é hoje. E o segundo ponto que nós vamos trazer aqui é quais foram as premissas utilizadas para se existir ou para gerar esta reforma tributária, o que se foi, considerou como base. Lembrando que todos os impostos já atuais, no processo atual, eles têm uma boa finalidade, eles têm um direcionamento, para onde vai ser o recurso, quem vai recolher. E a reforma tributária não é diferente. Precisamos ter algumas premissas. A primeira dela é a simplicidade, facilitar a interpretação, ser algo mais geral, mais genérico, mais direto. Vinícius, isso vai acontecer? Eu duvido muito. Como tributarista, especialista tributário e até consultor de sistemas, eu duvido muito que essa simplificação vai chegar no nível imaginável. Mas eu também acredito que vai melhorar o que nós temos hoje. Eu acho que isso já é um passo à frente. Não é só tira 5 tributos, viram 3, 2 ou até 4, que a gente vai falar daqui a pouco. É muito mais do que isso, tem toda uma burocracia por trás que atrapalha muito. Nós temos aí o governo, o fisco como um todo, muito afiado em fiscalizar, muito direcionado, com muito dado e muita informação. A gente tem um contribuinte que não consegue dar conta do dia a dia da operação dele, precisa dar conta da parte tributária, da parte contábil, e muitas das vezes sem saber o risco que ele está inserido. Então, no geral, vai sim ter uma simplificação, algo um pouco mais direto e direcionado. Também temos como premissa na reforma tributária a justiça fiscal, ou seja, análise e incidência, vamos dizer assim, sobre a capacidade contributiva de cada contribuinte. Então, a ideia é que, por mais que vamos ter talvez alguns setores que sejam afetados com uma maior carga tributária, também tem-se um entendimento de que a capacidade contributiva desses contribuintes também é maior. Então, ainda vamos passar por muita informação, muita novidade, muita necessidade de dado ainda, ou de direcionamento, mas essa é uma das premissas. Outra premissa é a manutenção de uma carga global tributária. Não importa onde você esteja, aonde esteja a sua empresa, como você esteja faturando, se você trabalha com mercadoria, serviço, vai ter algo direcionado globalmente a nível Brasil
para se direcionar, simplificar esse universo de legislações existentes, de respostas a consultas por estado, pareceres, soluções COSIT. Então, a ideia é que isso seja simplificado também. Com isso, aumenta a eficiência do negócio, né? Então, olhar o negócio, então, a ideia é que você deixe de ter tanta preocupação assim com a interpretação tributária ou com manutenção disso tudo, e tenha um processo um pouco mais simplificado, menos burocrático, então consiga olhar um pouco mais para o seu negócio, do que ficar se preocupando com tanta informação e tanto dado que são necessários na regra atual. E, por fim, outra premissa é também a clareza. Então, precisamos ter clareza de quanto pagamos de imposto. Hoje você tem lá uma carga tributária que vai lá nos dados do cupom fiscal, da nota fiscal ou de algum outro documento, que é uma estimativa pelo produto ou pelo serviço que você está adquirindo ou está ofertando, mas ela não é real, porque tem interpretações, impostos cumulativos, não cumulativos, regime monofásico, temos impostos sendo tratados como cumulativos em empresas com regime não cumulativo. Hoje tem toda uma mistura que não se sabe a carga real tributária, sabe a carga efetiva, ali geral, por base em estudos. Então, vamos ter transparência nessas informações, a forma de cálculo vai mudar, vai ficar muito mais fácil identificar o que é produto e o que é imposto ali no documento fiscal. E aí, então, considerando a reforma tributária, quais são as mudanças que irão acontecer? Tem bastante material na internet, a gente pode disponibilizar alguma coisa também para os nossos ouvintes aqui, dessas mudanças, dessas análises. Eu quero falar um pouquinho mais no final lá dos impactos disso e como que isso vai refletir no seu negócio, na sua empresa, na sua consultoria. Mas quais são as mudanças, regra geral? Temos o PIS, COFINS e IPI se tornando o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e temos o ICMS e ISS se tornando o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Essa seria a ideia original, não era esse caminho, né? Era para ter um IVA só, no geral, mas se tornou no meio do caminho um IVA dual, que já abriu um precedente ali de outros tributos, podemos dizer assim. Um deles já está muito claro, que é um imposto seletivo, que deve incidir sobre itens que afetam a saúde ou o meio ambiente. A gente vai comentar um pouco deles lá na frente. Então, essa é uma mudança de visão, né? A gente sai de 5 impostos para praticamente 3. A possibilidade de um quarto, a gente já chega lá. Uma incidência ampla, ou seja, vai atingir todas as atividades econômicas da mesma maneira. Isso também facilita muito o processo. Calculado por fora, como dissemos, trazendo a transparência, o que é produto, o que é serviço e o que é imposto. Então, isso também vai ajudar o contribuinte e as pessoas como um todo que adquirem bens e serviços. Tem um ponto interessante nessas mudanças é que esses impostos não farão parte da base de cálculo do CBS, perdão, o ICBS e o IBS não farão parte de cálculo dos impostos atuais. Isso é muito positivo, mas o IS, o imposto seletivo, vai fazer parte de cálculo. A gente vai falar um pouquinho disso também daqui a pouco. Mas isso é uma das mudanças. Uma outra grande mudança que vai acontecer é o princípio do destino. Então, deve ser recolhido para o destino final do produto ou do serviço. Isso também é um ponto que vai gerar discussão. Então, abrindo parênteses aqui, por exemplo, trabalhei muitos anos com usina hidrelétrica e você tem as usinas sendo construídas no rio. E o rio normalmente é divisa de municípios. E aí? Trabalhou na usina? Para qual município vai ser devido aquele imposto? No destino. Eu estou aqui em São Paulo para prestar serviço lá para a usina. Para qual município? Então, isso é um exemplo das discussões que podem vir à tona aí nos próximos anos com a reforma tributária. Mas traz um princípio interessante, que vai gerar aí uma certa burocracia, principalmente no começo. Então, isso é um ponto para a gente ficar bastante atento. Traz também como mudança a não cumulatividade plena. Aí, de novo, tem que abrir parênteses. Já tem ressalva no próprio texto da reforma tributária sobre essa questão da não cumulatividade plena. Isso é um ponto positivo, ou seja, tudo que você adquire faz parte do seu processo ali, você vai, de fato, tomar crédito para confrontar com o débito na saída. Mas, como a gente sempre fala no mundo tributário, toda exceção tem uma regra. Opa, toda regra tem uma exceção, né? Vamos ver como isso vai se comportar nos próximos anos. Tem muita coisa que vai vir por lei complementar, então ainda está um pouquinho incerto. E a possibilidade aí do cashback, né? Do ressarcimento de parte do imposto ali para os menos favorecidos. Então, isso é um ponto importante, obviamente, mas os critérios também ainda estão obscuros. E aí, falando no que está obscuro, tem muita coisa a ser definida. Então, eu estava falando até num grupo recentemente, e alguém fez uma análise de que já foram citados no texto da reforma complementar, da reforma tributária, a necessidade de ter 58 leis complementares. Então, tem muita legislação ainda para vir. Mas quais são esses impostos que estão a ser definidos, esses pontos a serem definidos? Alíquota. Muito se fala em uma alíquota de 25%, de 30%, se fala até 40%, tem alguns canais aí, mas não temos um número real. E eu vou falar para vocês por que não temos.
O governo aí pode usar de algumas artimanhas para definir uma alíquota sem mexer na arrecadação. Tem estratégia para isso, tem possibilidade para isso. Temos ressalva para alguns itens com redução ali de 50% da alíquota efetiva e até alguns itens como cesta básica com a redução de 100%. Então tem lá os itens já previstos, aí tem bastante material sobre esse tema. Vamos continuar com os regimes favorecidos na Zona Franca de Manaus e do Simples Nacional. Então isso aparentemente ou a princípio não muda. Vamos ter que olhar e acompanhar para ver se nada de fato vai mudar. Temos um ponto de bastante discussão e que eu acho que é um ponto que vai trazer talvez algumas travas no processo da aprovação disso no Senado, que é a criação do Conselho Federativo. Por que pode trazer trava? Inicialmente falou-se ali que a reforma tributária, o recolhimento seria diretamente para o município e para o estado, né, como acontece hoje, e que eu já comentei em lives passadas de que esse era o principal ponto. Então nós temos a prefeitura hoje, nos primeiros dias já recebe ali o seu valor do ISS, nós temos os estados que normalmente até o dia 20, 25 no máximo, já recebe os seus impostos, e a União que normalmente começa a receber depois do dia 20, 25, e pode receber até no segundo mês subsequente ali ao fato gerador. Então, como que isso vai ficar com a reforma tributária? E esse é um texto que previu que quem vai receber e gerenciar esses recursos seria o Conselho Federativo. E isso pode ser, sim, um ponto de discussão lá no Senado, um ponto que vai impedir o avanço aí tão rápido dessa reforma no Senado. Então, se isso for um ponto de questão, quiserem mudar o texto, volta tudo para trás. Vamos ter que voltar lá atrás, reformar, ajustar o texto e passar por novas aprovações de primeiro e segundo turno também na Câmara dos Deputados, para depois submeter ao Senado Federal. Então, esse é um ponto de bastante atenção que temos que observar. E aí como que vai ser isso normatizado? Leis ordinárias para o CBS e leis complementares para o IBS. Vai ter muita lei, vai ter que interpretar bastante aí no dia a dia todo esse contexto, todo esse formato. A gente vai ter que estudar muito aí nos próximos dias e tempos aí. E como que vai se dar essa transição, então, de tudo isso, né? Dessa troca? Vai ser uma transição de alguns anos, então desde 2026 até 2032, então 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 7 anos de todo ano tendo alguma alteração, e isso requer a atenção aí dos empresários. A partir de 2029, tendo a redução fracionada ali do IPI, do ICMS, do ISS, perdão, então vai ser fracionada essa redução, virando ali os demais tributos criados. E, por fim, lá em 2033, a extinção total de ICMS, ISS e de IPI. Então, é nesse contexto que vai girar. Nós dissemos lá no passado, lá, se fosse ter uma reforma tributária, começar pelos federais. A gente viu que, na prática, a reforma tributária vai ser total, mas começa ali pelos federais, PIS e COFINS. Mas é uma transição longa. E isso gera diversos pontos de atenção, que é meu ponto principal desse vídeo. Que como eu vou tratar esses pontos de atenção, então? Quais são eles? Né? Temos a possibilidade de aumento de carga tributária setorial, como o setor de serviços, setor de companhias aéreas, podem ser impactados, ter uma carga tributária aumentada. E aí começam as discussões. Como existem algumas premissas ali, vai ser impactado até qual maneira e de qual formato, né? Então precisamos tomar atenção. E aí vem o segundo ponto que pode amarrar esse primeiro, que traz a possibilidade de ter alíquotas de exceção à regra geral. Isso não agora, né? Isso não depois, mas até essa aprovação da PEC, isso pode acontecer, e aí fica um ponto de bastante atenção. Se tiver alíquotas, a regra de exceção, a gente entra um pouquinho no universo que nós já passamos atualmente, e isso pode ser um fator complicador. Definição de destino. Então, como eu já disse lá, que eu dei o exemplo da usina hidrelétrica, como que vamos de fato tratar o destino? Quem é o destino? Como definir isso? Isso vai estar numa lei complementar. E lembrando, lei complementar, nós temos toda uma questão de que ela vai sair depois da reforma, da PEC. Então, podemos ter surpresas ali, isso é um ponto de bastante atenção. Responsabilidade tributária. Alguém já ouviu falar de responsabilidade tributária? Que define quem é o responsável tributário para um recolhimento? Isso pode vir à tona, isso também é um item que chama atenção e pode gerar um impacto futuro, se definir um outro responsável tributário. Lembrando que a reforma tributária ela simplifica o processo do contribuinte, mas ela dificulta o processo de fiscalização. E o governo tem metas, o fisco como um todo, né, seja federal, municipal, estadual, eles têm metas e têm diretivas de fiscalização. Então ele vai olhar muito para isso. Risco em relação à não cumulatividade plena, né, podendo ter alguma alteração via lei complementar. E aí é onde o governo como um todo pode trabalhar. Então imagina que ter uma alíquota muito alta é um problema. Como do ponto de vista de, como posso dizer,
de ser aceito pela sociedade, né? Uma alíquota muito alta pode ter algum entrave. O que o governo faz? Reduz um pouquinho a alíquota, mas ele limita o crédito. Se ele limita o crédito, ele aumenta a arrecadação sem aumentar a alíquota. Então, é um ponto de bastante atenção que isso pode vir a acontecer, a depender de como se derem as discussões aí no futuro. Então, precisamos estar bem atentos, porque ele tem como cortar ali seu crédito, e isso vai ser um problema que vai acabar aumentando a arrecadação sem aumentar a alíquota. Então, ficamos bastante atentos. Também sobre o imposto seletivo, falamos ali que ele vai incidir sobre bens que prejudicam a saúde ou o meio ambiente. Quais são esses bens? Com que critérios? Com que base? E isso vai ser definido em lei complementar. Também pode vir algo muito abrangente aí que vai ser um complicador para todos nós. Vai ser um dificultador, vai trazer margem para interpretação, margem para ajuizamento. Tudo isso que não acontece hoje, né? Não acontece na situação atual. Ter ajuizamento de ação, interpretação específica, como que vai ser isso? Então é um ponto de atenção e de problema. Um outro ponto que eu levantei aqui é que o IS vai fazer base de cálculo do PIS, COFINS, do ICMS, do IPI durante a transição. E isso pode ser um problema para você operacionalizar, ou formar preço, ou formar lucro. Como que a gente calcula isso para chegar lá na margem de contribuição do produto, ou como calcular isso para ter o meu markup adequado. Então, esse é um ponto de bastante atenção. Também sobre os créditos, também não está claro quais são os bens de uso pessoal, né? Que o texto fala muito disso. Não terão créditos, bens de uso pessoal, mas quais são esses bens? Vai vir via lei complementar também. Então, vocês viram tanto que eu falei de lei complementar aqui nos últimos tempos. É um ponto de atenção, isso pode diminuir, pode virar um problema, vai ser uma lei complementar, pode mudar a qualquer momento. Atenção nessa possibilidade de não creditamento também. E a questão da possibilidade de criação de um fundo ali de compensação para os estados e municípios. Imagina o fundo de combate à pobreza que nós temos hoje. E aí seria um quarto imposto. Então, se isso acontece, nós temos o IBS, CBS, o IS e o fundo. Troca 5 por 4. Então, isso vai ser um problema para gerir ali nos próximos tempos e pode ser um dificultador para os empresários e para as consultorias também. E aí, para finalizar isso, aí vem um grande arcabouço, vamos dizer assim, né? Um grande escuridão. Quais serão as obrigações acessórias? Como essas informações irão no XMLs? Quais serão a estrutura exigida pelo fisco? E aí, com isso, tem que pensar as empresas, tem que pensar as consultorias, tem que pensar as Big Fours. Todo mundo tem que se voltar para ver como que isso vai ser operacionalizado agora, ou seja, antes da reforma, durante a transição e após. Então, vai ter muita mudança e isso vai custar caro, principalmente para as grandes empresas. Então, quanto maior você for, mais você vai ter que investir em sistema, mais a consultoria vai ter que se investir no seu próprio sistema. Então, é um conjunto de dúvidas que ainda temos que assusta um pouco, né? Vamos ter bastante necessidade de investimento. Então, a gente indica muito para as empresas. Não espera mudar. Você tem de processo hoje que você pode se beneficie hoje, não acumule crédito, tenha uma boa consultoria, um bom parceiro sistêmico na sua rotina, para você, quando começar a vigorar a transição, você esteja mais maduro, mais preparado com todas essas mudanças. Então, ter um bom parceiro, um bom sistema vai ser essencial para qualquer empresário. E quem tem consultoria, os advogados tributaristas aí, a gente vai ter bastante trabalho. Porque a gente vai ter que orientar, vai ter que desenhar, vai ter que considerar o processo do cliente, o segmento do cliente, olhar tudo que vai ser novidade daqui para frente e direcionar muito bem. Então, esteja com pessoas competentes do lado para que você não sofra tanto. Vai ser um sofrimento necessário, vai ser um mal necessário. Aprovando a PEC, a gente não vai ter como fugir. Então, como que a gente olha do ponto de vista do copo meio cheio? Vamos aproveitar o que temos hoje para organizar isso para o futuro e, principalmente, se preparar para a transição. A transição vai doer para todo mundo, mas quem tiver mais informações e uma informação da melhor maneira, e estiver mais preparado, vai conseguir passar um pouco mais ileso por essa transição e lá na frente começar a colher os benefícios. Espero que a gente tenha conseguido de alguma maneira esclarecer as dúvidas, os pontos de atenção. Deixa aí nos comentários aí o seu ponto de vista, se faz sentido, se não faz, se você está com medo, se você não está. Eu acho que a gente tem 2 anos aí para respirar, para ir com calma, não precisa ativar a ansiedade, mas prestando atenção em todos os movimentos, como que o governo vai tratar todos esses procedimentos. Curta, compartilha e dúvidas estamos à disposição. Grande abraço.